Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Privilégio estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Felipe, os pastores e presbíteros dessa amada igreja. Antes eu conhecia vocês, de ouvir falar, mas agora os meus olhos os veem. Maravilhoso. Eu sou o Rafa, sou casado com a Jaqueline, tenho 2 filhos, o Heitor, que tem 8 anos, e a Helena, que tem 5, mas ela tem certeza que tem 17 já, a Helena, sem vergonha. E eu sou de Florianópolis, Floripa. Quem já foi a Florianópolis, levanta a mão rapidinho, beleza? Se o Instagram me contar que você foi a Floripa e não foi a nossa igreja, nós vamos amaldiçoar o seu dia em Florianópolis, tá bom? Vai estar nublado, chovendo, você não vai conseguir aproveitar nada, tá bom? Visite a gente, a Igreja Nova Cidade, a igreja que nós plantamos lá na cidade de Floripa. Vai ser uma bênção receber vocês lá, como vocês são tão carinhosos. Espero poder receber um dia vocês lá com tanto amor e carinho como vocês recebem aqui, tá bom, gente? Mas sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Se você tem Bíblia, um app, ou se você é um tipo de gênio que decorou o livro de Marcos, acesse aí na sua mente, tá bom? Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. O tema da nossa conferência é o poder do nome de Cristo Jesus. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa tarde, o poder do nome em meio às provações da vida. O poder do nome em meio às provações da vida. Essa é uma fantástica história. Eu queria ler com vocês e a gente refletir um pouquinho e tirar algumas lições para a gente. Marcos, capítulo 4, diz assim, verso 35 ao verso 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos então o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Até aqui, palavra de Deus, vamos orar. Ó Pai, que dádiva é podermos, Senhor, nesse dia, abrimos a Tua palavra num país ainda livre, Senhor. Que graça, Senhor, é ter a Escritura Sagrada na nossa língua. E termos, Senhor, esse ambiente maravilhoso para podermos meditar nas grandes verdades do Senhor, de quem nós somos, do que este mundo é, de qual esperança que temos nessa vida, Senhor. Mas essas palavras são espirituais, elas se discernem espiritualmente, por isso te pedimos, ó Espírito do Senhor, vem sobre nós, nos dá a graça de não apenas entendermos, mas de cremos nela, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor está fazendo na nossa história, para que possamos, como acabamos de ouvir com a nossa irmã, glorificar o Teu nome, Senhor, especialmente nos momentos difíceis e duros que o Senhor quer que passamos. Te pedimos isso não no nosso nome, não temos moral nem direito de te pedir nada, mas te pedimos no único nome que o Senhor atende, o nome de Jesus, o nosso Salvador, que assim seja. Amém. Amém. Você já passou momentos difíceis na sua história? Eu tenho quase certeza que sim, especialmente se você é um crente, com certeza sim. Provações são duras situações da vida que têm a capacidade de testar a nossa confiança em Deus. O dia era 7 de janeiro de 2014, era um dia ensolarado na bela cidade de Floripa, era verão,
e aquilo que nós mais temíamos aconteceu. O telefone toca e a minha mãe, que tinha lutado por 1 ano e meio com câncer, viria a falecer finalmente naquela madrugada. Naquele dia, era um dia ensolarado na cidade em que eu amo, mas densas nuvens de tempestade começaram a se armar dentro do meu próprio coração. E ali eu lutei com provações de incredulidade, de desgosto e até mesmo de raiva, e raiva de Deus. Porque parece que o Senhor não se importa. Porque tem vezes que parece que o Senhor não se importa. É sobre isso que esse texto diz. Os discípulos enfrentaram uma grande tempestade nesse fim de tarde, quase noite, relatado por Marcos aqui, que na verdade se mostrou uma grande provação da fé deles. Eles estavam, você sabe, no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é uma região onde tem altas temperaturas, temperatura da atmosfera. Mas logo ali, a 40 e poucos quilômetros dali, fica o grande Monte Hermon, mais de 2.000 metros de altura, e o ar gelado que desce da montanha se choca com o ar quente que sobe do mar, provocando terríveis aguaceiros e temporais naquele local. O ponto curioso é que os discípulos sabiam disso, eles eram pescadores experientes, aquele era um lugar familiar para eles, mas o que aconteceu naquela noite, fim de tarde, foi de uma natureza tão estrondosa, que pelo texto nós sabemos que eles acharam que iam simplesmente morrer. É interessante porque quando você lê o texto, a coisa curiosa que fica, no verso 35, Marcos faz questão de nos dizer que foi o próprio Jesus que ordenou que eles entrassem no barco e enfrentassem aquele mar. E quando você lê os evangelhos, um dos tons dos evangelistas é mostrar o poder de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que com a sua palavra sustenta tudo o que existe. Os discípulos sabiam disso, e o fato curioso é que no verso 35 diz que Jesus disse: vamos passar para a outra margem. E o ponto de Marcos de nos mostrar é fazer a seguinte pergunta: sendo Jesus onisciente, soberano, sabendo que os discípulos iriam enfrentar uma tempestade que poria a vida deles em risco, por que Jesus enviou os seus discípulos para o olho da tempestade? Essa é uma grande pergunta. Dentro da teologia isso tem uma expressão chamada teodiceia. Theos, Deus, dikel, justificar. Como justificar a existência de um Deus bom no meio do sofrimento, no meio da maldade, no meio de tensões difíceis no mundo. Mas eu sei que essa não é apenas uma questão acadêmica, que a gente conversa no restaurante com amigos incrédulos da universidade ou do ambiente de trabalho, tentando responder perguntas difíceis. Essa sempre é a indagação de todo discípulo de Jesus, quando vê o seu próprio mestre, o seu próprio Senhor, o enviando para situações difíceis. Parece que o Senhor simplesmente se cala nos momentos mais difíceis, naqueles momentos que nós mais precisamos dele, sim ou não? Se você já teve situações em que você sentiu medo apertando o seu peito e parece que você não consegue respirar, você sabe o que são provações. Se você já passou noites de insônia, lutando com pensamentos obsessivos, rolando na cama, repassando conversas, repassando situações, tentando encontrar uma solução ou discursos para tentar resolver um problema que você tem no outro dia, você sabe o que são provações. Se você já chegou em casa e simplesmente debulhou em lágrimas, mesmo sem saber o porquê, apenas como mais uma forma de aliviar tensões, você sabe o que são provações. Se você sabe o que é chegar depois de um dia de trabalho, ainda que o seu corpo está bem, mas simplesmente a sua mente não aguenta mais, porque ela drenou todas as suas energias e você se sente simplesmente cansado, e a única coisa que você quer fazer é descansar. Você sabe o que são provações.
Note, esse é um tema muito grandioso. Eu não tenho a pretensão de responder por que o Senhor parece que quer nos enviar para olhos de tempestades. Mas eu penso que esse texto nos dá algumas pistas do porquê Jesus deseja que seus discípulos passem por provações. A ideia central desse sermão é simples. Se você está seguindo Jesus, se você é um discípulo de Jesus, você precisa ajustar a expectativa da sua vida. Não se engane. O Mestre mandará você para o olho da tempestade. Eu repito, se você está seguindo Jesus, ajude sua expectativa quanto à vida. O Mestre mandará você para o olho da tempestade. A grande pergunta é: por que o Senhor fará isso? Eu penso que há 3 respostas. Elas não são completas, elas não explicam tudo, dependendo do nível de dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida. Há perguntas que ficarão em suspensas, mas eu penso que essas 3 perguntas, essas 3 respostas do texto, podem nos ajudar a manter a esperança, a manter a alegria, mesmo que a gente passe momentos difíceis na nossa história. Amém, gente? Amém. Há basicamente 3 lições que eu queria tirar com vocês. Primeiro, as tempestades da vida, as provações, têm o poder de tratar o nosso coração. É isso que a gente vê nesse texto. Segundo, as provações também têm o poder de ajustar a nossa fé. E por fim, em terceiro lugar, as provações também têm a capacidade de aumentar a nossa devoção. São essas 3 lições. As provações tratam o nosso coração, ajustam a nossa fé e aumentam a nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo. Volta os olhos comigo então, vamos ver cada uma dessas partes. Primeiro, do verso então 36 em diante, a gente pode perceber que é isso que a provação faz. Ela trata o nosso coração. Note, diz o texto então que Jesus despede a multidão, entra no barco e diz para os discípulos: vamos passar para a outra margem. E o texto diz então que verso 37, ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. As nossas traduções perdem um pouco de vista. A palavra aqui, ora, se levantou um temporal de vento, no original aqui é um furacão. O vento era tão forte, de uma intensidade tão grande, algo anormal. Os discípulos estavam familiarizados com essas tempestades, mas a tempestade que se levantou naquele dia era de uma natureza tão grandiosa que parecia mais como um furacão. E a expressão que as ondas se arremessavam sobre o barco é literalmente pegar um objeto e jogar com toda a força. A ideia de Marcos é nos mostrar que grande perigo estava acontecendo aqui. O furacão era tão grande que as ondas estavam se batendo sobre o barco, ao ponto que os discípulos experientes já estavam tentando fazer de tudo. Mas o que aconteceu, mesmo com a sua experiência, eles não estavam conseguindo tirar a água e controlar o barco, ao ponto de que a sensação que eles tiveram é que por alguns instantes eles iam naufragar e todos morreriam ali mesmo. O texto segue e de maneira interessante, diz o verso 38, que Jesus está onde, gente? Na popa, fazendo o quê? Dormindo. Eu sempre fico pensando, quem é que dorme num momento desse, não é, gente? De 2 ou uma. Ou ele é louco, ou ele é Deus. Mas ele está dormindo. Então, de maneira interessante, final do verso 38, os discípulos então, depois de tentarem fazer de tudo, eles fazem algo que nós temos dificuldade. Depois de tentarem tudo com as suas mãos, mas não conseguirem, eles vão orar, eles vão falar com Jesus. Eles vão até Jesus, eles acordam Jesus, e eles dizem: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Note que, se você prestar bem atenção, isso não é apenas uma pergunta, na verdade isso é mais do que uma acusação, não é verdade? Eles não acordaram Jesus dizendo: Jesus, nos ajude, vamos morrer. Eles não disseram: Jesus, você conhece alguma técnica angelical para tirarmos água do barco? Eles acordam o mestre com uma acusação.
E a acusação é: o Senhor não se importa. O pressuposto que está por detrás do coração dos discípulos é: se o Senhor nos amasse, o Senhor não deixaria que isso acontecesse conosco. Se o Senhor realmente se importasse conosco, esse tipo de coisa não estaria acontecendo. Era uma acusação. Essa acusação ainda é a acusação minha e sua, quando temos que enfrentar as provas que o Senhor Jesus nos envia para nós. É a pergunta de um pai e de uma mãe que está no corredor do hospital, esperando a complexa cirurgia do seu filhinho recém-nascido terminar, dizendo: Senhor, porque eu sinto que parece que o Senhor não se importa. É a indagação do jovem que está saindo em lágrimas de mais uma sessão de terapia, lidando com abuso sexual, porque seus pais não foram prudentes o suficiente e o expuseram ele na infância. E ele sai dizendo: Senhor, porque eu sinto que parece que o Senhor não se importa. A indagação do jovem e da jovem solteira, que vê todo mundo arrumando um bom partido, e parece que para ele só aparece caco. E no fundo do seu coração ele se pergunta, quando ele vai para casa depois de mais de um retiro: Senhor, por que parece que o Senhor não se importa? Essa é a indagação de um jovem recém-convertido, que nasceu numa família disfuncional, e que vê boas famílias na igreja, ele se sente sozinho, e depois de um culto ele se pergunta: Senhor, por que parece que o Senhor não se importa? Essa ainda é a nossa indagação, sim ou não? Essa ainda está lá. O pressuposto por detrás do coração dos discípulos e por trás do nosso próprio coração é absolutamente equivocado, por mais que é realista para nós. Os discípulos pensavam de que o amor de Jesus estava atrelado às situações que eles iam enfrentar, mas nessa noite eles perceberam algo que nós precisamos aprender. Sim, Jesus pode amar alguém muito, mas ainda assim fazer com que ele passe momentos difíceis na sua história. E o nosso erro é medir o amor de Jesus com a capacidade de Jesus de nos dar boas dádivas ou não. Mas essa é uma perspectiva mundana acerca de relacionamentos. O amor de Jesus por nós não está atrelado às dádivas que nós recebemos. E essa é a razão do porquê às vezes o nosso coração não está no lugar. E Jesus teve que enviar os seus discípulos para o meio da tempestade, porque somente uma tempestade, às vezes, é capaz de trazer à tona coisas escondidas, veladas, crenças não ajustadas, amores desordenados do nosso próprio coração. Eu ilustro para você. C.S. Lewis, em um dos seus livros, diz uma coisa muito interessante. Como você sabe que há ratos no porão da sua casa? Você não chega de mansinho. Porque se você chegar de mansinho, os ratos têm uma capacidade de pressentir coisas e sentir pequenas vibrações. Para que você saiba que há ratos escondidos no porão da sua casa, você tem que chegar de surpresa, então você verá eles lá. Da mesma maneira, Deus envia situações de surpresa no nosso coração para mostrar pequenas impurezas e coisas nojentas que há dentro de nós, que de outra maneira estarão sorrateiramente escondidas. Você só sabe o quanto inveja passa no seu coração quando Deus dá para uma outra pessoa aquilo que você batalhou muito para tentar conquistar. Você só sabe o quão orgulhoso você é quando Jesus tem que colocar você numa situação em que você se dedicou, mas você não foi recompensado. Você só sabe o quão amargurado você é quando Jesus levanta alguém para te ofender justamente naquilo que é mais importante para você. Você só sabe que duvida do amor de Jesus quando ele fica em silêncio no meio de uma tempestade. Por isso, eu e você precisamos entender uma coisa: nós não podemos ler as situações da nossa vida como os demais. Nós precisamos ter uma mente espiritual.
toda vez que tempestades se armarem sobre a nossa vida, e toda vez que parece que o Senhor simplesmente não nos responde, ou quando esse pensamento sorrateiro, fruto do nosso coração incrédulo, que ainda tem dificuldade para crer, se armar e tentar duvidar do Senhor, lembre que situações que o Senhor manda para nós é para tratar o nosso coração. Certa vez um grande filósofo dos nossos tempos disse: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quem disse isso foi o grande ursinho Puff. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O sábio Salomão já tinha dito: como águas profundas é o coração do ser humano, mas a pessoa sábia busca discerni-lo. Há coisas escondidas no meio e no seu coração que só uma tempestade tem a capacidade de trazer à tona. E quando o Senhor enviar para você e para mim, lembre, o Senhor quer tratar coisas preciosas em nós. Amém? Mas uma segunda lição: não apenas o Senhor quer tratar o nosso coração, Ele também quer ajustar a nossa fé. Interessante, o texto segue, e a partir do verso 39, então, nos é dito de que os discípulos eles conseguem chamar a atenção de Jesus, eles despertam Jesus. E Jesus, então, agora despertando do sono, diz o texto que acontece duas coisas simplesmente surpreendentes. A primeira, Jesus, então, deixa de lado um pouco a tribulação dos seus discípulos e ele se volta para o mar e para o vento. E diz o texto, então, que Jesus fala e ele ordena. Essa é a primeira coisa que acontece. Ele ordena ao mar e ao vento, ele diz: acalme-se, fique quieto. Teólogos dizem, especialmente James Edwards, um comentarista, diz que essa palavra aqui foi tirada do mundo da pedagogia. Essa expressão, ei, deu, agora é hora de ficar em silêncio, era como os professores da antiga Grécia falavam com os alunos briguentos, bagunceiros. E o que possivelmente Marcos está querendo mostrar para mim e para você é que Jesus falou com a tempestade como nós falamos com as crianças no ministério infantil. Agora deu, hein? É hora de ficar silêncio. E todo mundo senta. Você não acha isso simplesmente surpreendente? Jesus não teve que fazer um ritual místico. Jesus nem mesmo fez algo do melhor estilo do Harry Potter, tirando uma varinha de condão, invocando uma magia secreta, dizendo... Jesus simplesmente fala com o vento e o mar como se fossem crianças pequenas. E diz o texto que naquele mesmo momento o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Eu e você que moramos no litoral, nós conseguimos perceber bem isso. Eu e você sabemos que mesmo depois que o vento acaba, o vento passa, mas ainda as ondas continuam quebrando na costa. O mar ainda continua revolto por causa das ondas, da energia que há dentro do mar. Mas o texto claramente diz que não apenas o vento parou, mas que o mar se tornou como se fosse um grande espelho. E Jesus demonstrou o seu grande poder de controlar tudo e todos. É nesse momento então, depois de acalmar a tempestade, é que Jesus vai agora tratar a tormenta no coração dos discípulos. E agora, é Jesus que se vira para os discípulos e vai questioná-los. E o questionamento está no verso 40 e diz, então: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? Eu amo simplesmente esse texto. A gente perde um pouco mais. No original, Jesus não está perguntando a quantidade de fé que eles têm. A pergunta não é, por que vocês ainda não têm uma fé grande? A maneira como Marcos verteu o verbo ali é, aonde está a fé de vocês? O que Jesus está dizendo para os discípulos não é, por que vocês não têm uma fé grande? Mas a pergunta é, aonde vocês estavam se segurando? No que vocês estavam se apoiando? Vocês ainda estavam com medo? Vocês se seguraram aonde? Por que vocês ainda não se seguraram em mim? Porque o ponto que nós precisamos lembrar é que a questão toda não é a quantidade de fé que nós temos, mas sim o objeto da nossa fé.
A questão não é se você tem uma fé grande ou pequena, a questão é se o lugar onde você está depositando a sua confiança tem o poder suficiente de segurar você na vida. Porque o ponto todo é que uma grande fé no lugar errado pode te levar a uma grande condenação, mas uma pequena fé no lugar certo te trará uma grande salvação. Eu ilustro para você. Matthew Emmons foi um grande esportista do tiro ao alvo. Ele era o melhor do mundo na sua categoria. O ano era 2004 e as Olimpíadas eram em Atenas, a grande cidade dos Jogos Olímpicos no mundo. Todos os holofotes e câmeras estavam naquele lugar. Matthew Emmons se dedicou uma vida, uma carreira para chegar à sua consagração máxima, ganhar a medalha de ouro no tiro ao alvo. Matthew Emmons conseguiu passar pelas eliminatórias e durante os jogos teve uma carreira impecável. Na grande final, o momento da sua consagração, Matthew Emmons deu um tiro certeiro de uma nota máxima, porém com um detalhe: ele acertou o alvo do seu colega do lado. E por incrível que pareça, Matthew Emmons foi desqualificado com o tiro mais certeiro da prova, porque não importa o quanto você seja certeiro no seu tiro, se você depositar a sua confiança no lugar errado, ainda não te valerá de nada. Mas uma pequena fé no Senhor correto vai te sustentar uma vida inteira. Você entende? O mundo não é dividido entre pessoas com fé e pessoas sem fé. É da própria natureza, da constituição humana confiar e se lançar em alguma coisa a fim de buscar segurança. Nós sempre estamos buscando algo que possa acalmar as tormentas do nosso coração. A pergunta não é se você tem uma grande fé em Jesus. A pergunta é, quando as dificuldades vêm, Jesus é o lugar para onde você corre. Essa é a pergunta. Se quando você não tem dinheiro, você está passando crise financeira, e você só encontra segurança e descanso quando o dinheiro cai na sua conta, não é em Jesus que você e eu confiamos, mas sim nas finanças. Se você não consegue ficar sozinho, sozinha, e você se mete em qualquer relacionamento só para se sentir um pouco mais querido ou querida, e você só descansa quando você começa a namorar novamente, não é em Jesus que você confia, mas sim no amor de uma pessoa, você me entende? Se você só consegue encontrar paz e descanso quando aquilo que você mais queria acontece, finalmente você consegue realizar, não é em Jesus que você confia, mas sim na sua própria capacidade de realizar coisas. O que Jesus está mostrando para mim e para você, que é só uma tempestade, que é capaz de nos mostrar que por vezes a nossa confiança, aquilo que nós descansamos, aonde corremos para buscar segurança, não é o Senhor. A nossa fé ainda precisa ser ajustada. Amém? E é por isso que o Senhor nos envia provações, para ajustar a nossa confiança nele e nele somente. Porque é isso que te digo, my friend, e se você não fala em língua, significa meu amigo. É isso que te digo. Qualquer coisa que você passar a acreditar que vai segurar você, não apenas vai frustrar você, mas será um peso tão grande que você a destruirá com as suas próprias mãos. Somente Jesus tem o poder para aguentar de ser o peso, de ser o centro da vida de alguém. Se você fizer do dinheiro a sua segurança, você nunca usará o dinheiro devidamente, você estragará a área de finanças na sua vida. Se você tiver dinheiro, você achará que a sua vida depende da sua conta bancária. Mas se você não tiver, aquilo vai devastar você e você não vai conseguir encontrar contentamento se o Senhor abaixar o seu padrão. Se o relacionamento amoroso, seu centro da sua vida, se
Se você estiver com alguém, essa pessoa sentirá o peso de ser o centro da sua vida, e qualquer pequeno fracasso e qualquer pequeno erro dessa pessoa devastará você, e essa pessoa não aguentará ficar com você com o tamanho de expectativas que você colocar sobre ela. Você percebe? Jesus precisa ajustar a nossa fé, porque Jesus não quer que você estrague boas dádivas que Ele tem para te dar. E Jesus prefere fazer você se desesperar no meio da tempestade, do que ver você mesmo estragando sua vida com as próprias mãos. E por amor a mim e a você, Ele faz a gente se desesperar no meio da tempestade, porque a tempestade trata o nosso coração, ajusta a nossa fé. Mas uma última lição: a tempestade também aumenta a nossa devoção. Sim ou não, gente? O texto termina, verso 41, diz então que agora os discípulos ficam assombrados. Há um detalhe no texto. O texto tem 3 perguntas. A primeira pergunta dos discípulos para Jesus, e isso revela o coração maltratado dos seus discípulos. A segunda pergunta é de Jesus para os seus discípulos, mostrando a fraqueza da fé dos seus seguidores. Mas agora é a pergunta dos discípulos entre eles mesmos. E é uma pergunta de assombro. Se no início os discípulos estavam com medo e assombrados da tempestade que parecia incontrolável, agora eles estão com medo e assombrados de Jesus, porque eles percebem que Jesus é aquele que tem um poder que não pode ser controlado. Então eles se perguntam dizendo: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? A verdade é que o nosso coração e o meu, o seu, tem uma memória fraca e frágil. A questão é que o nosso coração se esquece de que quem está diante de nós, aquele que está controlando a nossa vida, aquele que nos chamou para Ele, é simplesmente aquele pelo quem as aves cantam, é aquele pelo qual os mares demonstram toda a sua força. Aquele que está diante de nós é aquele pelo qual o sol brilha todos os dias e a lua mostra o esplendor do seu brilho no céu. Nós nos esquecemos de que aquele que nos chamou é o ser mais glorioso no céu e na terra, hoje e para sempre. E é por essa razão que o Senhor precisa nos colocar em tempestades. Porque quando todas as luzes do mundo se apagam diante de nós, é que o brilho da força, da glória de Cristo se mostra manifesta. E o nosso coração é mais uma vez arrebatado para Ele. E mais uma vez os nossos olhos, que estavam ofuscados para os prazeres do mundo, são tirados das coisas dessa terra e são postos nele e nele somente. O que o Marcos está querendo nos dizer é que a fé cristã existe uma ética muito bem definida, de comportamentos e de valores que precisamos aprender a absorver na nossa vida. Mas a fé cristã não diz respeito a termos o comportamento correto. A fé cristã diz respeito a amarmos e glorificarmos a pessoa correta. A essência do Evangelho do Senhor significa que um dia tivemos olhos para ver que até o mar e o vento obedecem àquele que nos chamou para caminharmos junto dele. Amém? O texto é interessante porque dentro da mentalidade grega e da mentalidade judaica, o mar é tido como uma força incontrolável, que era um símbolo do caos do mundo. Os pagãos gregos, inclusive, olhavam para o mar como uma divindade. Eles chamavam o mar de o deus Poseidon, porque ninguém poderia controlá-lo. Os judeus, em vários dos seus salmos, dizem que Deus está acima do mar, Ele controla o caos do mar. Porque na mentalidade pagã, na mentalidade judaica, o mar era um símbolo do mundo caótico, das forças incontroláveis, do mundo que ruiu, que caiu, e que somente o Senhor, o Deus do céu, o Deus dos mares, tinha poder de controlá-lo. E naquele dia, os discípulos perceberam que quem estava no barco, apesar de ser homem, não era qualquer homem,
era o homem que também era Deus. Estênio Márcios tem uma música brilhante chamada Prelúdio ao Deus Homem. Ele retrata essa passagem, ele diz: quem é o homem nesse barco? Quem é? O mar e o vento lhe obedecem. Quem é este? Depois que fala, é tudo calmaria. De que me vale tanta bonança do lado de fora dessa embarcação, se ali existe alguém que conhece bem todas as tormentas do meu coração? Eu quero me lançar aos seus pés. A sua luz é tão intensa que eu temo morrer ali mesmo. Quem é esse homem nesse barco? Esse homem nesse barco não é outro senão é Deus. É Deus. O Senhor manda tempestades na nossa vida e provações, para que a gente saiba que nós não devemos temer nada, a não ser temê-lo nessa vida. De que nós podemos perder tudo, mas se tivermos a Ele, ainda teremos tudo o que nós precisamos. O Senhor manda tempestades, para que a nossa devoção aumente mais e mais. Amém, gente? Eu quero terminar da seguinte maneira. Os teólogos são unânimes em nos dizer de que o tema central desse texto é questionamentos dos discípulos para Jesus. Toda vez que o Senhor manda provações para nós, o que salta do nosso coração é: será que o Senhor não se importa? E nós temos que ser sinceros que essa indagação ainda gira o nosso coração, sim ou não? Você se questiona isso nesse fim de tarde? Você tem se questionado isso durante esse ano? A pergunta de Jesus é: por que vocês estão com medo? E no fundo, o que nós temos medo é: Senhor, nós tememos de que o Senhor não se importa. Senhor, nós tememos de que o Senhor não nos ame da maneira como o Senhor diz que nos ama. Mas eu te pergunto, esse questionamento é legítimo? A tempestade faz realmente a gente passar a acreditar que o Senhor não nos ama. Mas há um detalhe nesse texto. Jesus foi despertado do sono e Ele acalmou a tempestade para livrar a vida dos discípulos a fim de tratá-los. Mas mal os discípulos sabiam que dentro de alguns anos para frente, o próprio Jesus enfrentaria a única tempestade perigosa, a única tempestade que nós realmente tememos, que é o abandono de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus enfrentou a tempestade mais perigosa de todas, e ali Ele foi deixado pelo Senhor, debaixo da ira das vagas do oceano, da ira do Senhor, e Jesus foi tragado, e Jesus fez isso por amor a mim e a você. E por isso que, olhando agora, não para as tempestades que o Senhor nos manda, mas olhando para a cruz do Calvário, nós podemos ter a certeza que o Senhor se importa sim conosco, que o Senhor nos ama sim, de que Ele enfrentou a mais dura tempestade, para que eu e você pudéssemos ter a certeza de que um dia Ele acalmará todas as tempestades deste mundo, e que por mais que as pequenas dificuldades que nós ainda enfrentaremos, um dia o mar revolto do mundo caído será finalmente acalmado, porque nós veremos no céu o sinal do Filho de Deus, aquele que morreu, mas ressuscitou, e com o poder da sua voz, acalmará tudo para todo sempre. Amados irmãos, não tenhamos medo, possamos até nos desesperar, mas olhando para Cristo Jesus na cruz, sabemos que o Senhor nos ama sim, e para aqueles que seguem a Jesus, as tempestades só farão um favor para nós, transformarão o nosso coração, nos fará chegar mais perto dEle, e nos fará ter um vislumbre da sua glória. Amém? Diante desse poder, no meio das provações, poderemos seguir em frente. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse texto maravilhoso,
O que eu te peço por mim, por cada jovem, cada adulto, cada homem e mulher que está aqui, nos dá fé para crer, Senhor, de que o Senhor está no barco da nossa vida, Senhor. De que por mais que o nosso corpo por vezes não sente, de que parece que o Senhor está em silêncio, o Senhor ainda está lá, Senhor. Ah, Senhor, nos dá que a gente cresça, Senhor, em acreditar no Teu amor, mesmo nos momentos mais difíceis. E nos dê, Senhor, olhos para ver a glória do Teu Filho, a glória do Deus Todo-Poderoso, do poder que é capaz e que um dia vai calmar todas as tempestades. Nós te pedimos isso, nos dá fé, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Obrigado pelos seus ouvidos, gente. Deus te abençoe, viu?